por que a gente engorda depois dos 40. Então eu vim aqui falar para vocês que não é culpa só sua. Na verdade, uma parte pode ser, porque é verdade também que a gente começa com aquelas crenças que depois dos 40 o nosso corpo fica mais lento, o nosso metabolismo desacelera, né? Então que é normal a gente ganhar uns quilinhos, aí a gente começa a acreditar em algumas coisas que a gente não precisa, que isso é desculpa. Mas também existe alguns fatores que realmente atrapalham muito a gente conseguir controlar o nosso peso como a gente conseguia antes, né? Então, depois dos 30, a gente começa a perder alguns hormônios que realmente faz com que o nosso corpo comece a ficar mais lento, o nosso metabolismo desacelere. Isso é uma coisa normal. Eu não vou ficar falando aqui de metabolismo porque eu não sou médica. E qualquer dia desses eu vou chamar uma super amiga minha que é bambambam de hormônios, né, desse assunto, e aí eu vou fazer uma live com ela para vocês entenderem um pouco melhor o que são os hormônios e o que esses hormônios fazem no nosso corpo e a importância deles também, tá? Mas eu vim aqui falar de um outro assunto. Eu vim falar de uma coisa um pouco mais na prática, tá? Porque eu não sou médica, mas como eu passei por tudo isso, eu consegui sentir tudo isso no meu próprio corpo, né? Então, desde os 48, sinceramente falando, eu comecei já a sentir algumas coisas que eu, uma pessoa que sempre controlou o peso, eu não tinha tanto, eu achava que eu não tinha tanta dificuldade, né? Então, controlar o peso era uma rotina normal na minha vida, desde a adolescência. Então, isso era uma coisa que eu fazia tranquilamente. Então, eu fazia uma dietinha, aí eu perdia peso, né? Eu engordava um pouquinho, aí eu voltava na dieta, eu voltava a perder peso. Mas era normal que eu engordasse 1, 2 quilos, isso para mim era a minha vida, era a minha rotina. Mas depois dos 48, eu comecei a sentir uma dificuldade, mesmo fazendo uma dieta, mesmo fazendo alguma coisa diferente, de conseguir controlar o meu peso. Então, eu sinceramente, depois de eu ter me mudado de cidade, começado novos projetos, né, um nível de estresse um pouco maior, eu comecei a acreditar que também já estava bom, né? Eu já estava chegando aos 50 anos e ao mesmo tempo que eu queria voltar a ter o corpo que eu tinha, eu começava a lutar com a minha cabeça mesmo, com a minha mente, dizendo que já estava bom. E para piorar, ainda levei um tombo, rolei uma escadaria e me quebrei toda até que eu parei de fazer atividade física porque eu fiquei bem machucada. Então, além de eu não conseguir controlar o peso, eu parei a atividade física. Para voltar tudo isso foi realmente muito complicado e isso fez com que eu começasse a ganhar 1 quilinho, 2 quilinhos, 3 quilinhos, né? E não era uma coisa normal, porque eu sempre controlei o peso e eu estava começando a ficar bastante desanimada, bastante frustrada. Mas 90 dias antes de completar 50 anos, eu quis dar um basta. Eu comecei a acreditar que eu podia, né? Então eu me desafiei, eu fiz um desafio por 90 dias, exatamente 90 dias antes de completar 50 anos e eu fiz de uma maneira que eu falei, eu quero fazer de uma maneira que eu possa passar para minhas clientes, que eu possa passar para as pessoas que eu conheço que também passam por isso depois dessa idade, né? Que começam com essas crenças também. Então eu peguei uma alimentação muito simples, uma alimentação que todo mundo pudesse fazer, né? A suplementação era uma coisa normal porque faz parte da minha rotina há muitos anos, então a suplementação eu continuei. E os exercícios físicos, que eu também estava com muita preguiça de sair de casa, né? Tudo isso, eu falei, eu vou fazer na minha própria casa. Vou fazer exercícios simples, exercícios que eu possa seguir assistindo um vídeo, exercícios rápidos, coisas que depois eu possa também passar para as minhas clientes, né? Para que não tenha desculpa. Não tenha desculpa do tempo, não tenha a desculpa financeira, né? Então eu me desafiei por 90 dias.
Trabalhei bastante a minha mente, que eu sei que isso é uma coisa muito importante, né? E também parei de aceitar tantos almoços, jantares, festas desnecessárias, porque a gente sabe que enquanto a gente tem um foco, esses são os melhores lugares para tirar a gente do nosso foco e deixar a gente longe da nossa meta, né? Então, aí eu comecei e realmente o meu resultado foi surpreendente. Eu mesma me surpreendi chegar no corpo que eu cheguei com 50 anos, né? Para quem tinha 50 anos. Talvez até um dos melhores, melhor forma física que eu já tive. E aí eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo, vou te contar também que eu tive um segredinho, e esse segredinho foi eu fazer um propósito. E o que é esse propósito? Então esse é um dos segredos, um dos maiores segredos que eu tô contando para vocês, tá? Então é eu entregar algum sacrifício em troca da minha meta, tá? E isso me ajudou muito a manter no foco, né? Manter a disciplina, eu ter esse propósito, eu ter esse compromisso. Aí o que aconteceu? Cheguei realmente, concluí, o meu resultado foi muito bom, mas eu tinha no fundo um pouco de medo. E o medo era, bom, agora acabou, será que eu vou conseguir controlar? Porque assim, a vida inteira foi essa coisa do controle do peso, né? Mas como eu tive um período bem difícil de controlar o meu peso, eu fiquei com bastante receio. Será que eu vou conseguir controlar isso depois, né? E hoje, o que eu fiz? Esse período todo, eu estudei muito, eu fiz muitas pesquisas, né? Eu conversei com outras pessoas também que passaram pela mesma situação e eu cheguei numa forma, né? Eu falo num programa onde as pessoas pudessem realmente controlar o peso depois dos 40 anos de forma simples, prática e sem esse medo de ter que ficar sempre sendo esse ioiô, engorda, emagrece, né? Colocando no seu dia a dia, na sua rotina, no seu estilo de vida, realmente coisas que a pessoa pudesse fazer, né? Eu sempre brinco, coisas fazíveis, né? Não existe essa palavra, mas é tão gostosa de falar, coisas fazíveis que a gente possa realmente fazer no nosso dia a dia. E é isso que eu faço hoje. Eu me especializei no controle de peso após os 40 anos. Então, espero que vocês gostem. Eu vou fazer uma série de todos os fatores que atrapalham, mas também de coisas que possam ajudar a você que também está passando por esse desafio a controlar o seu peso, independente da sua idade. Mas principalmente se você chegou aos 40 anos, né, tem mais de 40 anos e tá um pouco com essa crença que depois dos 40 anos não é preciso e não é possível controlar o peso. É possível sim, de forma prática, de forma fácil, e eu vou te ensinar. Então acompanhe a minha série que eu tenho certeza que vocês vão adorar.